Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos do canal do Tecos e eu acabei de terminar Amazing Digital Circus, né? O desenho animado feito para o YouTube. E galera, foi uma animação que me surpreendeu muito. Desde o início, a primeira vez que eu vi aquele 3D maravilhoso, aquela estética meio Windows anos 90, início dos anos 2000 e me pegou de cara. Foi algo muito refrescante, muito diferente. E mesmo depois dessa primeira impressão, Amazing Digital Circus continuou me surpreendendo, justamente por ser uma história muito mais madura do que eu esperava. Amazing Digital Circus tem uma estética, eu tô falando muito Amazing Digital Circus, mas enfim, ele tem uma estética que é perfeita, se encaixa muito bem para você pegar o público pré-adolescente, adolescente, porque ele é colorido, ele é bonito, ele é lúdico, mas ao mesmo tempo ele é sádico, ele é cínico, ele é sarcástico, tem humor negro, tem piadas sexuais, né? Tem um pouco do mundo adulto, tem aquela sacanagem. Então ele pega muito bem esse pré-adolescente, esse adolescente que tá começando a entender que o mundo não é tão limpo quanto os pais dele fizeram ele acreditar, né? Então, esse tipo de coisa que tem essa estética, mas ainda tem um pouco desse conteúdo aí, atrai muito bem esse tipo de público. E eu esperava que essa série, esse desenho, fosse muito mais apelativo, muito mais violento, muito mais grotesco, né? Claro, pro nível de um adolescente, do que ele foi, mas o que eu recebi foi justamente uma série que trabalha muito bem o psicológico dos personagens, né? Relações entre eles, né? Mas o que é o Amazing Digital Circus? Bom, tem a Pomni, que é a palhacinha que todo mundo gosta, que ela acaba sendo presa num mundo digital sem saber o porquê, e aí ela conhece umas pessoas estranhas que também estão em avatares de personagens, né? Tem o Jax, que é um personagem meio de, sei lá, parece um coelho de Looney Tunes. Tem uma máscara de teatro que é a... Qual que é o nome dela, meu Deus do céu? É a... Gendel, alguma coisa assim. A Gungli, né? Alguma coisa assim. Tem a Hagatha, que é a bonequinha de pano. E tem o Kingo, que é o rei, uma peça de xadrez. Então são personagens bem caricatos, bem estranhos, engraçados, bem personagens de desenho. Me lembra meio Backyardigans, meio amigo os amigos da Miss Spider. Não sei se vocês têm a mesma idade que eu, vocês chegaram a ver coisas desse tipo. Então aqueles desenhos dos anos 2000 com aquele CG horroroso. Amazing Digital Circus tem muito essa vibe. Só que é claro que com um CG muito bonito, e quando é uma coisa mais tosca, é algo mais proposital, né? Mas enfim, a Pomni conhece o pessoal, é um pessoal muito estranho. E eles são obrigados a participarem de aventuras para entreter o Caim, que é a boca falante dublada pelo Guilherme Briggs, que tá ali para fazer eles sofrerem. Na cabeça dele, ele tá fazendo eles se divertirem, mas eles sempre acabam sofrendo e cada vez mais traumatizados. Principalmente a Pomni, que ela nunca sabe nada do que tá acontecendo, ela nunca sabe o que fazer. E no decorrer dos episódios eles vão passando por várias aventuras, e essas aventuras vão trabalhando o psicológico de cada um dos personagens. A gente tem, por exemplo, a Gangly. Vou falar Gangly, não sei se tá certo. Que ela é toda depressiva, e no episódio que ela tenta ser mais feliz, né? Que ela troca a máscara dela da máscara triste pra máscara feliz, ela começa a abusar de todo mundo, que eles estão no McDonald's, né? Ela acaba se comportando como a chefe mandona, achando que ela tá fazendo a coisa certa, mas na verdade ela só tá fazendo o pior pra todo mundo, né? E aí no fim ela finalmente consegue se libertar, né? Com a própria personalidade, a personalidade triste dela. Enfim, tem a Hagatha, que é uma personagem que tá sempre tentando consolar todo mundo, tá sempre tentando ser perfeita, e isso acaba só deixando ela mais distante dos outros, porque as pessoas entendem que isso não é algo natural, né? Então são muitas coisas interessantes trabalhadas episódio a episódio de uma maneira, não vou falar sutil, que fica bem claro,
mas tem um certo charme, sabe? Tem uma certa elegância na forma como a coisa é feita. Eu achei que ia ser um desenho muito mais escrachado, muito mais violento, mas não, ele é bem intimista, introspectivo. No meio de toda a loucura que eles enfrentam ali, no final do episódio você sempre tem um momento que os personagens sentam e param pra conversar, pra refletir o que aconteceu nesse episódio, qual a relação entre eles, e isso é muito interessante. Realmente são momentos muito bonitos, e é legal você ver que no meio de todo esse caos, esse desespero, os personagens estão criando um vínculo mais forte e conseguindo se reconfortar naquela situação difícil, né? Que eles estão presos ali no mundo, sendo obrigados a serem praticamente torturados por uma inteligência artificial, né? E no fim, né? No fim a gente tem o grande arco final do Jax, que é o personagem que muita gente ama, muita gente odeia, porque ele tá sempre fazendo todo mundo sofrer e dar risada da desgraça dos outros. Mas eu sempre gostei de personagens assim, né? Claro que não personagens que são gratuitos, mas personagens que estão ali meio que pra sacanear. Quando eu era criança, eu não gostava, mas conforme fui crescendo, eu comecei a pegar um gosto por esse tipo de personagem e entender que normalmente esse tipo de personagem é o personagem mais frágil, né? Claro que muitas vezes eles são só mal feitos, mas aqui em Amazing Digital Circus eu fiquei muito satisfeito com todo o desenvolvimento do Jax, com ele se negando a se abrir com os outros personagens, todos os personagens sempre tentando ajudar ele durante a série inteira, e ele até o fim se negando a se abrir, e a gente vê as consequências disso com ele se afundando em um abismo e não conseguindo sair de lá, né? No fim, a Pomni literalmente tem que entrar dentro da mente dele para conseguir entender o que ele estava passando, né? E isso que me faz pensar outra coisa sobre essa série é que as coisas não são resolvidas de uma maneira super climática e absurda e épica. Não, é mais calmo, é mais, né? Tipo, calma, respira, vamos pensar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Começa o episódio com uma loucura, mas no fim é sempre mais assim, dessa forma. E eu acho que isso é meio realista de certa forma, né? Os problemas se resolvem sempre de uma maneira mais lenta, com a passagem do tempo, com as pessoas se entendendo. E o Jax realmente não conseguiu até o final, justamente pelo grande bloqueio emocional que ele tinha, que resultou da família dele, resultou dele se sentindo mais fragilizado quando ele se abre para as outras pessoas e não sabendo lidar com isso. Uma coisa que eu acho que a gente sempre pensa assim, nossa, poderia ser melhor, né? Sempre dá pra ser melhor. Mas eu acho que eu queria ver mais dos outros personagens, sabe? A Hagatha, que ela tem um trauma com a mãe, mas o que aconteceu exatamente, como foi esse trauma, né? A série dá várias pistas que foi uma coisa realmente muito forte pra ela, né? Por isso que ela tem esse jeito. Mas a gente não sabe exatamente o que é e fica um certo mistério. E, sabe, o Jax ele teve um tratamento muito especial que ficou muito, muito legal, muito interessante. Mas outros personagens eu acho que deixaram um pouco a desejar. Mas ainda assim teve coisas legais, né? Por exemplo, o episódio da Gangly, né, do McDonald's. Eu amei aquele episódio, realmente muito, muito bom. Mas eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa muito boa dessa série é como as coisas são resolvidas com uma certa dificuldade, né? O próprio final foi uma questão das pessoas percebendo seus erros, né? Como Caim, que ele viu que ele estava errado depois de muita coisa, e aí ele vai tentar ajudar o pessoal ali. E, né, ele até pergunta, quer que eu ajude ali com o Jack? Você fala, não, dá um tempo e tal, e é meio que isso, né? E o final, né, realmente é uma cena muito bonita ali. As coisas meio que continuam de um jeito meio, né, todo mundo fica preso no circo, eles não conseguem sair.
mas eles estão meio que ok com isso, que agora eles são de certa forma uma família. Aí chega o final, a cena do ônibus ali, todo mundo junto e... Pô, é realmente muito bonito. Mas é bonito de uma maneira sutil, sabe? Não é... Ah, todo mundo feliz, casando com filho, sabe? É um final diferente. Esse tipo de final me pega. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a Amazing Digital Circus me surpreendeu muito por ser uma série madura. A gente tem uma série com uns personagens que são uns brinquedos, uns palhaços, e realmente conseguiu ser muito madura. Além de ser um negócio lindíssimo, um espetáculo visual, tem cenas incríveis, uma animação absurda, simplesmente absurda. E é isso, eu achei muito bom mesmo, foi uma excelente experiência. E eu recomendo pra todo mundo que gosta desse tipo de coisa com essa estética mais boba, infantil, mas que tem uma coisa mais, uma carga dramática, um pouco mais séria, né? Mas é isso, foi uma excelente experiência, fiquei muito feliz. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. É um tipo de coisa diferente aqui no canal, mas eu tô vendo aqui, vamos ver, vai que o pessoal gosta, né? Isso aí, muito obrigado, galera. E falou!